O planejamento estratégico de marketing é o mais importante de todos os planos da empresa. Não é por questão de status, mas é por uma questão de lógica. Vejam bem, ele tem que ser o primeiro, porque é nele que nascem todas as previsões e estimativas com as quais a empresa vai trabalhar. Por exemplo, previsão de vendas, previsão de faturamento, número de produtos, modificações na linha de produto, alterações no preço, aumento, diminuições de preço. Então, ele é a origem para todos os outros planejamentos. O planejamento da produção, o PCP, o planejamento de controle da produção, só pode ser feito depois que houver um planejamento de venda. O planejamento financeiro só pode ser feito depois de que houver uma estimativa do faturamento. O planejamento de recursos humanos só pode ser feito depois que houver uma estimativa do crescimento que vai haver do faturamento, das vendas e do mercado. Logo, o planejamento estratégico de marketing, ele é o cérebro da empresa. E assim como no corpo humano, o cérebro decide todas as ações, todos os movimentos, também na empresa, o planejamento estratégico de marketing é quem decide praticamente o futuro da empresa. É por isso tudo que durante essa apresentação nós vamos desenvolver um planejamento estratégico de marketing que se ajusta às necessidades tanto da pequena e média empresa quanto da grande também. Teoricamente, o melhor consultor para auxiliar uma empresa na elaboração do planejamento estratégico de marketing deveria ser o oftalmologista, isso é o médico dos olhos. Por quê? As duas doenças mais comuns que existem na oftalmologia é a miopia e a hipermetropia. A miopia é quando o globo ocular é maior do que o padrão, no desenvolvimento ele se desenvolve mais do que o padrão, e a imagem se forma antes da retina. Logo, os míopes eles têm dificuldade de enxergar de longe. Já no caso da hipermetropia é o contrário. O globo ocular fica menor do que o padrão e a imagem se forma atrás da retina. As pessoas hipermétropes têm dificuldades de enxergar de perto. As pessoas mais jovens costumam ter miopia e as mais velhas costumam ter hipermetropia. Só que a empresa é o contrário. A empresa começa a hipermétrope, isso é, a empresa começa a ter, quando nasce, quando começa a desenvolver, começa a ter problema de visão de perto, porque ela precisa resolver os seus problemas do dia a dia, precisa arrumar dinheiro, fluxo de caixa e tudo mais e tal. E na medida que a empresa envelhece, ela começa a ter miopia, isto é, ela começa a ter problemas da visão à distância, quando com a pessoa é o contrário. Uma pessoa tem miopia quando jovem, quando mais jovem, e tem hipermetropia quando ela fica mais velha, Vejam bem, a miopia não mata, ou seja, você tem um problema de enxergar à distância, você não morre. Mas, só que tem um detalhe, um míope sem óculos, ele tem que caminhar com cuidado e precisa ir tateando o caminho. O míope não pode pegar um carro e sair a 100 por hora numa estrada dirigindo sem óculos. A probabilidade dele bater, uma vez que ele não enxerga muito à distância, é muito grande. A empresa míope é a mesma coisa. Uma empresa míope pode andar devagarinho, mas ela não pode querer crescer e se desenvolver rapidamente, porque ela não está enxergando à distância. Ela tem que crescer a passos pequenos. Para que ela possa aumentar a sua velocidade e poder enxergando mais longe, ela vai precisar o quê? Vai precisar usar um óculos, como usam as pessoas míopes, Na verdade, o óculos da empresa míope é o planejamento estratégico de marketing. É ele que vai dar à empresa condições de enxergar cada vez mais longe, é ele que vai dar à empresa condições de se desenvolver mais rapidamente com isso. O que nós vimos então é que as pequenas e médias empresas, elas nascem hipermétropes, o que significa elas têm apenas a visão de curta distância, de curto prazo. Elas não conseguem ver um horizonte muito longo, porque elas têm que sobreviver. Tem que cuidar do fluxo de caixa, dos problemas operacionais, e com isso, praticamente, elas não planejam, Então, a pergunta que nós fazemos agora é, mas como é que fica o destino dessas pequenas e médias empresas que não conseguem corrigir a sua hipermetropia? Isso é, que não conseguem trabalhar com um planejamento mais de longo prazo. Bem, o que acontece na verdade é que essas empresas têm como destino o cemitério dos anões. O que quer dizer isso? Segundo o IBGE,
apenas 54% das empresas sobrevivem após o 4º ano de vida. Ou seja, o que nós temos que ver é que é um número muito grande de falências, empresas que fecham após o 4º ano. Além disso, nós temos que a falência de 48% dessas empresas foi provado pelo Sebrae que é por falta de planejamento e pela má gestão nas áreas de marketing e vendas, o que faz com que as empresas acabem falindo. Então a pergunta que nós temos que fazer agora é, mas por que tantas empresas morrem cedo? Eu achei a resposta à pergunta por que tantas empresas morrem cedo. E foi em um conto infantil, escrito por um inglês chamado Lewis Carroll. Vejam bem, o conto é Alice no País das Maravilhas. E ele descreve a história de uma menina que depois de cair em um buraco profundo, fica completamente perdida e sem saber que caminho seguir. Eis que na história aparece um gato com uma boca grande, bonitinha, e a resposta do gato, quando ela pergunta para onde deve ir, é o caminho seguido pela maioria das empresas que não tem planejamento. Vamos ver um pedacinho do vídeo e confirmar como é profundamente lógica a resposta que o gato dá à pergunta da Alice, da forma como ela faz. Vamos ver por onde é. Que caminho é que eu vou tomar? Oh, espere, não vá, espere! Obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Se a empresa não sabe para onde deve ir, então qualquer caminho serve. Essa seria a adaptação da resposta que o gato deu a Alice, caso fosse perguntado por uma empresa sobre qual caminho deveria seguir. O problema é que um caminho qualquer provavelmente não vai levar a empresa a um bom destino. Quer dizer, nós podemos agora pensar no seguinte: essa análise, a análise que nós fizemos do caminho da Alice, ela foi feita para empresas pequenas e médias, que por conta de uma gestão ineficiente acabam no cemitério dos anões, né? Mas isso nos leva a um segundo questionamento muito preocupante. Os problemas com o planejamento só matam as pequenas e médias empresas, certo? Errado, completamente errado. A verdade é que eles também afetam, e muito, as grandes empresas mundiais, não só brasileiras. Prova disso é que nós criamos aqui o chamado cemitério dos gigantes em contrapartida ao cemitério dos anões, né? Lá as empresas que morrem pela hipermetropia. Aqui as empresas são enterradas as empresas que morrem pela miopia. Se vocês olharem esse quadro, vão ver que existem empresas aí que são monstros em termos de tecnologia, em termos de multinacionais. A telefonia, por exemplo, a Nokia, que nós temos ali em cima, foi simplesmente a líder mundial de telefones celulares e quebrou. No caso de transportes, ali embaixo, nós temos, por exemplo, a Varig e a Varsp. Eram duas líderes no mercado de transporte de passageiros no Brasil, no mercado na aviação aérea. E, no entanto, também quebraram, simplesmente quebraram por problemas justamente de gestão. No caso do consumo, ali em cima à esquerda, nós temos empresas como o Reader's Digest, que nessa parte toda de revistas e tudo mais, era uma líder também. A Kodak, empresa mundial, a mais importante empresa no ramo fotográfico. E lá embaixo à esquerda, nós temos, por exemplo, empresas como a Arapuã e a Via Uno, que no varejo eram empresas que se destacavam, que tinham importância muito grande. Vocês veem que são empresas fortes, grandes,
que de repente um dia quebraram. Então a pergunta que nós temos que fazer agora é: qual é, para essas empresas todas, o melhor caminho a seguir? Por onde elas deveriam ir? Bem, na verdade nós podemos dizer o seguinte: existem 3 alternativas de caminho para as empresas. O primeiro desses caminhos é o caminho da Alice, que leva as pequenas e médias empresas para o cemitério dos anões. Então aquelas empresas pequenas e médias que sofrem da hipermetropia e não corrigem a tempo, têm como destino o cemitério dos anões, porque vão seguir o caminho da Alice. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Há um segundo caminho, que é a trilha da galinha dos ovos de areia. Vejam bem, trilha da galinha dos ovos de areia, não é dos ovos de ouro. Por quê? Isso leva as empresas ao cemitério dos gigantes. São empresas que tiveram um passado muito grande, grandes ovos de ouro no passado, aproveitaram-se muito desses ovos e um dia descobriram que os ovos de ouro se transformaram em ovos de areia. Perderam tudo o que tinham. E há um terceiro caminho, esse sim, o caminho positivo, aquele que é o melhor caminho para as empresas, que é o caminho pela calçada da fama. Caminhar pela calçada da fama. É o caminho que leva ao hall da fama, que é justamente o caminho que nós vamos procurar mostrar a vocês que deve ser seguido e como fazê-lo através do planejamento estratégico de marketing. A pergunta é: quem é que está hoje no hall da fama? Quais são as empresas que estão no hall da fama? Bom, nós temos várias empresas. Vamos ver algumas delas. Lá em cima à direita, o Itaú. O Itaú é uma empresa fantástica, uma empresa muito bem administrada e que ocupa hoje um lugar de destaque com praticamente o maior banco que nós temos no Brasil. A Nestlé, empresa mundial no ramo de alimentos, ninguém discute que é empresa. Samsung, Walmart, a Apple, estão vendo ali à esquerda a Apple, a maior empresa do mundo, com toda aquela visão que teve o Steve Jobs e tudo mais que ela tem, realmente uma super empresa. A Toyota, por exemplo, no ramo automobilístico, uma empresa que ensinou praticamente todos os conceitos da qualidade total para o resto do mundo. Como essas empresas chegaram ao hall da fama? Essa é a pergunta que nós vamos responder a partir de agora. O planejamento estratégico de marketing que nós vamos desenvolver a partir de agora, ele é composto de 7 blocos, dos quais 3 são chamados de inputs e 4 de outputs. Os inputs são as entradas, são os elementos que a empresa utiliza como informação, como dado de processo, para poder trabalhar o planejamento. E os 4 outputs são as saídas, isso é aquilo que como resultado será utilizado pela empresa para trabalhar durante o período em que estiver valendo o planejamento estratégico de marketing. O primeiro desses elementos são as diretrizes, que são justamente as determinações as macro determinações da empresa, de o que ela pretende, aonde ela pretende chegar no futuro. Qual é o futuro da empresa? O segundo elemento é o SIM, que é o sistema de informação de marketing, que é de onde a empresa tira as informações básicas do seu banco de dados, das suas pesquisas, e processa essas informações para a utilização. O terceiro elemento é o diagnóstico, ou seja, a matriz SWOT, que serve justamente como um parâmetro para mostrar como a empresa está no ambiente onde ela se situa, no mercado em suma. Esses 3 elementos, esses 3 inputs, são utilizados na obtenção dos outputs. O primeiro desses outputs são as metas, que justamente significam o que a empresa pretende conseguir, valores que ela pretende conseguir. As estratégias vão corresponder justamente ao como a empresa deve fazer para atingir as metas que foram estabelecidas dentro do seu planejamento. Depois, os planos de ação corresponderão ao detalhamento de todas as metas e as estratégias, de forma que eles se tornem operacionais para que o pessoal de campo possa utilizar essas informações para obter os resultados. E por último são os controles, que justamente é o que serve para realimentar o plano. A empresa controla para, através desse controle, saber se está indo bem ou mal, previsto versus realizado, e com isso alterar ou manter o planejamento. Como nós podemos ver, os 7 elementos em conjunto montam uma estrutura, o arcabouço de um plano, né, que servirá como base para todo o futuro da empresa.